Olá, pessoal! Este é o meu primeiro vídeo, na realidade, vídeo seminário sobre minhocas. Eu vou apresentar as características biológicas deste fantástico modelo experimental, que todos sabem que eu estou apaixonada aí no biogenômica, e que eu também já vou introduzindo algumas técnicas e alguns resultados, o que a gente espera de perspectivas de protocolos ao longo do que a gente vai falar. Posteriormente, eu estou planejando fazer um vídeo mais aprofundado sobre sistema imune, depois sistema neuromuscular e depois ainda regeneração, mas vamos começar aqui. Bora lá comigo conhecer um pouquinho mais desse modelo experimental. Em termos taxonômicos, a minhoca, ela, claro, pertence ao reino animal e ao filo Annelida, e dentro desse filo, a classe Oligoqueta, que incorpora justamente organismos anélidos que têm poucas cerdas. Existem mais ou menos 8.000 espécies nessa classe, então tem minhoca e outros bichos parecidos pra caramba aí. Se a gente considerar a anatomia externa da minhoca, parece que ela é um animal extremamente simples, porque a gente vai encontrar numa extremidade a boca, na outra extremidade o ânus, e naqueles organismos sexualmente maduros, a gente vai encontrar um dos segmentos mais entumecidos, que a gente conhece como clitelo, e que está associado às suas atividades sexuais reprodutivas. Mas, em geral, sabe que as minhocas, elas são um pouco mais complexas do que muita gente pensa. Em primeiro lugar, elas são animais subterrâneos que cavam galerias, então tem todo o seu corpo, seu comportamento adaptado para isso. E elas têm já uma simetria bilateral e um corpo cilíndrico. Nós também temos simetria bilateral, vale lembrar. A maior parte das espécies dos anélidas, tem vida livre, com exceção das sanguessugas. Isso, então, acontece com as minhocas que a gente vai trabalhar aqui, principalmente Eisenia fétida. O habitat natural da minhoca é a terra úmida, água doce e marinha. Portanto, elas gostam de bastante umidade, preferencialmente mais ou menos em torno de 60% de água naquele meio, não é? E que o meio não seja muito ácido. Bem, as minhocas também vão estar dentro do grupo, né, do filo, aonde aparecem os primeiros animais com corpo segmentado, ou seja, com segmentação. Na minhoca, a gente vai ter os segmentos todos iguaizinhos, mas se a gente pensar no ser humano, os nossos segmentos são quem, né? Cabeça, tórax grudado no abdômen e os nossos apêndices, que seriam os braços e as pernas. E outros animais, que nem drosófila e outros, também vão ter segmentação. As minhocas, para poder, então, sobreviver, elas estão adaptadas a ficarem engolindo e excretando terra de modo constante. Se a gente considerar as características embrionárias da minhoca, a gente vai ver que ela tem muita coisa similar que compartilha com nós, seres humanos. Ela é um animal tripoblástico, ou seja, todos os órgãos dela vão ser derivados de 3 camadas embrionárias, a ectoderme, mesoderme e endoderme. Ela vai ser um animal celomado, ou seja, vai ter uma cavidade interna que vai ter também estruturas internas que nem a gente tem as nossas cavidades, não é? No nosso caso, abdominal, pericárdica, né, e peritoneal. No caso, e do pulmão. No caso da minhoca, só tem uma grande cavidade, mas, enfim, essa cavidade é o celoma. E também esse animal, ele vai originar a sua boca a partir de uma estrutura chamada blastóporo, que aparece bem no início da embriogênese. Aqui sim, ao contrário das minhocas, nós somos deuterostômios, porque o blastóporo, no caso do ser humano, origina o ânus. Ainda em relação à origem embrionária das suas estruturas, na minhoca, a ectoderme vai dar origem à epiderme e também às células que vão formar o sistema nervoso central. O mesoderma vai dar origem aos músculos que vão delimitar a cavidade celômica e também vai dar origem ao mesentério, que são aqueles músculos que sustentam e que envolvem o tubo intestinal. Já
O endoderma vai dar origem ao tubo gastrointestinal, que nem acontece com a gente. E aqui nesse esquema, eu já aproveito para salientar que internamente na minhoca nós vamos ter então o celoma, essa cavidade que vai estar cheia de líquido e que tem uma função imune muito importante para esse animal. Aliás, aí a gente vai encontrar uma série de células do sistema imune muito parecidas com as nossas células, e vale lembrar que nós também, dentro da nossa cavidade peritoneal, a gente tem células imunes, mas aqui na minhoca é o material de maior facilidade de acesso quando a gente quer estudar imunologia. Eu particularmente gostei bastante desse esquema aqui, ó, porque esse esquema então mostra ali, ó, aí vermelho é a nossa parede celular da minhoca, não é? E aí apresenta nesse esquema aí os patógenos, a própria pele e o muco vão ser uma barreira antimicrobiana, mas vai ser aí, ó, dentro do nosso celoma, que eu vou encontrar elementos celulares, como os amebócitos e os heliócitos, que vão estar muito associados à resposta imune inata da minhoca, ou seja, como se fosse uma espécie de resposta inflamatória. Mas também eu vou encontrar células que vão produzir uma resposta humoral, ou seja, uma imunidade adquirida. Isso mesmo, as minhocas já têm, por exemplo, rejeição a órgãos. Se a gente pegar um pedacinho de uma minhoca e tentar botar noutra, não vai dar certo. E muitos dos primeiros estudos a respeito de transplantes de órgãos foram feitos nesse organismo, tá? Então, vejam como o líquido celomático que a gente vai estar trabalhando, está já trabalhando no nosso laboratório, é importante. E por falar em relevância, então eu apresento aqui, ó, diretamente da página do PubMed, não é? As informações relativas ao nosso primeiro estudo que a gente publicou sobre minhocas, que justamente media o potencial aumento da eficiência inflamatória das minhocas, que foram, digamos assim, suplementadas com bebidas cafeinadas, mais ou menos do mesmo jeitinho que a gente prepara em casa, o café, o chá e o chimarrão. Parece complicado a gente trabalhar com o sistema imune da minhoca, mas não é. Então, eu mostro aqui rapidamente a padronização da extrusão celômica, porque quando a minhoca está frente a algum tipo de substância agressora ou algum patógeno, ela expele esse celoma para fora, o que ajuda então a proteger ela da entrada, do ingresso de micro-organismos ou dessas substâncias para dentro do seu interior, ou ao contrário, quando ela está com muita coisa acumulada ruim, ela precisa botar para fora, também pode sair por aí. Então, a gente mostra aqui rapidamente, não é que a gente pega as minhocas, coloca dentro de um tubo e tampa esse tubo com algodão e 1 ml de álcool e deixa 2 minutos. As minhocas se retorcem um pouquinho, mas logo em seguida elas então liberam esse líquido amarelo, que é o celoma, que está riquíssimo aí em células imunes, que a gente pode ou ter retirado de minhocas que a gente previamente já tratou por algum tipo de protocolo, ou a gente pode pegar agora essas células para fazer também protocolos in vitro. Aqui eu gostaria de destacar que, a partir daquela extrusão, nós já
conseguimos implantar, a partir também, é óbvio, de trabalhos prévios, a citometria das principais células do sistema imune da minhoca, que está aparecendo aqui, a citometria de fluxo, e também um processo conhecido como encapsulamento, que é quando a minhoca, frente a substâncias ou micro-organismos muito grandes, ela consegue, as células, muitas células delas se juntam rapidamente em torno desses micro-organismos e elas também, então, criam uma estrutura, uma rede que também vai capturar outros organismos e vai destruir, e esse processo é muito rápido, ela acontece em 1 e 2 horas, já vai estar sendo formado, e também acontece a melanização dessa agora estrutura tridimensional e multicelular, e a gente conhece a estrutura formada depois como corpos marrons. Mais tarde eu vou explicar mais em detalhe em outro vídeo seminário como é que isso funciona. Eu só gostaria de mostrar aqui, então, que na minhoca, além da estrutura tridimensional, como a gente está vendo aqui nessa figura mais azul, a gente vai ter a formação, não é, de redes compostas de DNA e de proteínas que vão capturar os outros micro-organismos para tentar destruí-los, tá? A gente chama essas redes de NETs, Neutrophils Extracellular Traps. Esta presença de DNA no trabalho aí da Audrey foi confirmada por análise de fluorescência por DNA Picogreen, que mostra aí, então, tudo isso aí em azul mais fluorescente é DNA. Vale lembrar que NETs, elas foram descobertas, não é, inicialmente em seres humanos, como uma estratégia, então, que os neutrófilos têm de rapidamente aprisionar micro-organismos que tenham entrado para dentro da nossa corrente sanguínea. E no trabalho da Audrey, a gente também padronizou, então, essa técnica, esse protocolo in vitro, que dá para ser utilizado nos próximos estudos. É só falar com ela lá. Agora diz aí, tu sempre pensou que a minhoca era um bicho muito simples, né? Quando a gente abrisse ela, não é não, não é não. A minhoca tem muito sistema corporal parecido com a gente, altamente complexo. Então, ela vai ter um sistema circulatório fechado, que nem a gente, ou seja, o sangue vai circular sempre dentro de vaso sanguíneo, seja ele venoso e arterial, também vai se encontrar para trocar, né, de um sangue para outro, via capilares. Ela vai ter um sistema digestório bem também estruturado, eles são animais detrívoros, ou seja, eles comem detritos, restos de material orgânico, animal, vegetal, fúngico. Ela tem um sistema excretor também bem estabelecido, um sistema nervoso com sistema nervoso central, periférico e autônomo, vai ter uma rede sensorial bem desenvolvida e inclusive com neurotransmissores que a gente conhece, como dopamina, serotonina, GABA, entre outros, tá? O que ela basicamente não tem bem igual a gente? Ela não tem, então, um sistema respiratório, porque ele é associado ao sistema tegumentar, porque a minhoca tem uma respiração cutânea. Em termos reprodutivos, a minhoca sempre é um animal hermafrodita, porque ela vai apresentar tanto estruturas reprodutivas masculinas quanto femininas lá no seu interior. Ela vai alcançar sua maturidade reprodutiva de 60 a 90 dias, só que, apesar dela ser hermafrodita, raramente ela vai se autofecundar. O que vai acontecer, que nem a gente viu nesse vídeo aí, é uma troca de material genético de sêmen entre as minhocas, e para isso o clitelo vai ser super importante, tá? Existe uma estimativa de tempo máximo de vida em torno de 16 anos, só que, é claro, isso não quer dizer que a nossa espécie, que a gente está trabalhando, a Eisenia fétida, viva tanto, mas, bom, vai lá saber. E, ao longo da sua vida, ela coloca de 12 a 16 milhões de ovos, ou seja, produz um monte de minhoquinhos e minhoquinhas. Aqui também eu quero salientar outra estrutura externa da minhoca que é muito importante a gente comentar.
As suas cerdas, isso mesmo, ela tem pouca cerda, mas tem. Então, a cada segmento da minhoca tem 2 cerdinhas, que nem eu estou mostrando aí, que vão ser fundamentais para locomoção, escavação, perfuração, ou seja, para as suas atividades cotidianas. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre a parede corporal da minhoca. A parede corporal da minhoca basicamente vai ter uma epiderme que secreta uma cutícula e que tem 2 grandes camadas musculares, uma longitudinal e uma circular. Vamos comentar um pouquinho mais a respeito dessa importante estrutura corporal deste animal. Se a gente pegar agora, fizer um corte histológico, que nem a gente está vendo aí, então, nesta imagem, o que, que a gente vai encontrar? Na região mais externa da minhoca, a gente vai encontrar uma cutícula colágena fibrosa, que vai recobrir toda a minhoca, que é formada por uma fina camada de quitina, que é produzida justamente pela camada que logo abaixo vai existir da epiderme. A epiderme da minhoca é uma única camada de células colunar simples, não é? Que na realidade tem uma aparência pseudoestratificada e que também vai conter células mucosas. E essas células mucosas vão ficar produzindo aí esse muco que vai recobrir o corpo do animal, que torna ele meio pegajoso assim, mas que é super importante para a sobrevivência da minhoca, principalmente para a respiração dela. Sem o muco ela não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir respirar. Como a minhoca tem respiração cutânea, ela tem poros, não é? Que estão situados na cutícula. E logo abaixo da sua parede muscular, a gente vai ter uma rede de capilares, que nem eu estou mostrando aí, que vão fazer, então, as trocas gasosas, né? O gás carbônico e o oxigênio, que são vitais para a sobrevivência do animal. Como vocês sabem, a minhoca é um animal extremamente muscular, porque ela consegue justamente fazer o que a gente está vendo aí, ó, se encolher muito, 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 e daqui a pouquinho se espichar bastante, não? Então, esse movimento de se encolher e de espichar é fundamental para todas as suas atividades e estão diretamente associados à sua parede altamente muscular. Então, esse esquema aqui já salienta que a minhoca, logo abaixo da epiderme, ela vai ter músculos circulares e seguidos de músculos longitudinais. Particularmente, eu gostei um monte desse esquema aqui, porque ele consegue mostrar para a gente assim, as principais estruturas da parede corporal da minhoca. Então, aqui em cima nós temos a nossa cutícula com as aberturas para as glândulas mucosas liberarem o muco, e ela está assentada, então, em cima daquela camada epitelial, que vai ter glândula mucosa, vai ter glândulas albúmeas também, que vão estar secretando a cutícula, e as células epidérmicas de suporte e também células basais, que são muito parecidas com a nossa camada germinativa encontrada no tecido epitelial, que fica produzindo e se diferenciando nas outras células epiteliais. Essas células basais são células adultas tronco, não é? E que quando então a minhoca sofre algum corte, alguma perda, ela imediatamente consegue regenerar aí o epitélio e a cutícula. E essas células basais também, elas vão secretar uma membrana basal, que é uma camada glicoproteica acelular, que cola ela na camada de músculos circulares. Então, atenção, uma coisa muito importante para vocês anotarem aí. A minhoca não tem um tecido conjuntivo altamente constituído, como é o nosso caso. Vocês aprenderam isso na histologia. Cada vez que eu tenho um tecido epitelial, eu tenho tecido conjuntivo. No caso da minhoca, não existe isso. Ele vai se ligar diretamente aos músculos circulares, que por sua vez estão associados aos músculos longitudinais, e a uma pequena camada de células que vai recobrir o interior da cavidade celômica, que a gente chama de peritônio parietal, da onde eu tenho aí as células tronco que vão dar origem também a esses músculos, caso a minhoca necessite regenerá-los. E muito provavelmente também vão estar associados à origem de muitas células imunes, ainda que não se saiba muito.
Aqui eu aproveito para salientar que as cerdas que a gente comentou, que estão na região ventral da minhoca, elas não estão só ligadas na camadinha epitelial, não. Elas, na realidade, elas se aprofundam e elas estão ligadas na camada muscular longitudinal, não é? Como a gente pode vir aqui, por dois músculos especiais. É o músculo protátil, não é? E o músculo retrator. E vai existir bem na base das células dessas cerdas, quer dizer, as células formativas, ou seja, células tronco que ficam produzindo novas cerdas quando for necessário. Na realidade, essas camadas são super importantes, por quê? Porque quando os músculos circulares eles se contraem, a minhoca se alonga, e ao contrário, quando os músculos longitudinais da minhoca se contraem, a minhoca encurta de tamanho. Então, conforme a contração dessas duas camadas celulares, acontece aí esses movimentos, como a gente está vendo nesse vídeo. Ou seja, a minhoca parece uma gaita, né, um acordeon, "taranhanhanhanhá", que nem a gente ouve por aqui. Bom, aqui vocês nessa altura do campeonato podem estar pensando: "Ah, por que que a professora vai estar dando tanta bola para essa a parede muscular?". Por várias questões, principalmente associados aos nossos estudos. Todo mundo sabe que a gente trabalha, não é, tentando identificar suplementos mais específicos com função imunomoduladora e oxidante e antifatigante e desintoxicante, específico conforme os diferentes tipos de doenças. E a gente está fazendo um trabalho, então, com o multicafé, não é? Associado aí com a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune e que leva, então, à danificação na mielina que envolve os músculos não, os neurônios maiores do nosso corpo. Nessa doença, as pessoas vão ter várias alterações, principalmente alterações neuromotoras, não é? Na questão do movimento, e isso aí é bastante complicado. Por conta disso, existem muitos estudos em que foram desenvolvidos modelos experimentais animais para se estudar os processos de desmielinização e remilinização, e são utilizados, então, para a gente descobrir novas drogas ou potenciais atenuadores desses problemas, certo? Um desses trabalhos que eu estou destacando aqui comenta, né, faz uma revisão sobre esse tema e salienta como um dos modelos de desmielinização o uso do brometo de etídio. O brometo de etídio, ele é uma molécula intercalante ao DNA, como a gente mostra nessa figura, ou seja, ela se liga diretamente às bases nucleotídicas do DNA. Essa ligação, ela pode, então, levar a mutações e alterações funcionais do nosso DNA, o que, então, uma delas, e nos modelos experimentais, é criar processos de desmielinização similares à esclerose múltipla. O brometo de etídio é uma molécula que a gente usa cotidianamente nos laboratórios de genética e biologia molecular, porque como ele se liga ao DNA, ele produz uma fluorescência alaranjada, então, quando a gente vai estudar eletroforese com DNA, por técnicas de PCR e outras, a gente enxerga aí as bandas devido a essa intercalação entre o brometo de etídio e o DNA, como eu estou mostrando aí. Nos modelos que usam, então, o brometo de etídio, como é o caso da injeção direta na medula, não é, de ratos, o que que vai acontecer? Ele vai justamente dissociar, desestruturar as camadas de mielina. Com base nessas informações, o nosso laboratório já padronizou um protocolo de
o uso do brometo de etídio nas nossas minhocas. E sabe o que que a gente observou? Quando a gente foi fazer estudos comportamentais, eu acho que estava o Ricardo, principalmente comigo ali, ou a Bruna, eu não lembro muito bem, porque era um monte de gente assim que circulou comigo nesses experimentos. A gente viu que as minhocas elas se esticavam muito e elas demoravam mais tempo de sair do local onde tem luz, que é aversivo, para a Terra, justamente porque haviam ocorrido alterações. Aonde? Na resposta da parede muscular. Ou seja, o brometo de etídio afetou a contração dos músculos longitudinais, dificultando então o encurtamento do corpo da minhoca. Então, isso é bom você saber. Então, pessoal, anotem aí. Quando a minhoca não consegue alongar, existe alteração nos músculos circulares. Agora, quando a minhoca não consegue encurtar, como a gente viu no brometo de etídio, existe alteração nos músculos longitudinais. Agora vamos falar um pouquinho de outras estruturas internas da minhoca que geralmente se concentram nos primeiros 14, 15 segmentos da minhoca a partir da boca, tá? Então, o que que a gente vai encontrar aí? A gente vai encontrar um sistema gastrointestinal bem definido, com boca, faringe, estômago, moela, intestino. A gente vai encontrar também o gânglio cerebral, o sistema nervoso, que depois vai se encontrar, vai se ligar com outros gânglios em outros segmentos e a um cordão nervoso ventral. A gente vai encontrar um sistema cardiovascular bem desenvolvido, com bombas nos primeiros segmentos, que a gente conhece como 5 corações, e vaso dorsal, ventral, capilares sanguíneos. A gente também vai encontrar aí um sistema reprodutivo, onde a gente vai ter vesículas seminais, próstata, vai ter ovário, entre outros. E quando a gente faz, então, um corte, né, na minhoca, a gente vai encontrar algumas outras estruturas que são praticamente comuns a todos os segmentos, não é? Aqui, então, eu vou salientar quem? Que cada um dos segmentos ele é dividido por um septo, não é um septo que parece uma membrana que deixa passar um celoma para o outro, mas que divide cada um dos segmentos da minhoca. E eu também vou ter aqui outras estruturas, como, por exemplo, as estruturas relacionadas com o sistema urinário dela, digamos assim, né, com os néfrons. Bom, aqui eu acho que a gente consegue mirar bastante bem, não é? O início ali das estruturas concentradas na região anterior da minhoca. Aqui também eu destaco esse esquema, mostrando então o gânglio cerebral, os corações, a faringe, o esôfago, o papo, cordão nervoso ventral, entre outros. Falar um pouquinho agora sobre o sistema gastrointestinal da minhoca, tá? A minhoca, então, como eu falei, ela fica o tempo todo engolindo terra e excretando terra, tá? Então, ela captura o alimento pela boca, como a gente pode observar aqui, não é? Aí, esse alimento ele vai passar pela ponte vai passar pela faringe, e por uma estrutura chamada ponte que liga a faringe ao papo, tá? Essa ponte é um esôfago e no papo vai acontecer o armazenamento desse alimento, aonde ocorre o início de uma digestão, mas a digestão ainda é química. Na medida que essa digestão química vai acontecendo, a comida, que na realidade é a terra, não é, com os detritos, ela passa agora para a moela. E aí a moela é que vai triturar esse alimento e vai separar o que é matéria orgânica da matéria inorgânica. E aí sim eu chego no estômago, tá? Do estômago, que ele é menos desenvolvido, ele vai reto passar para os intestinos, que vão fazer a absorção dos nutrientes, não é? Tem bastante espaço para fazer, e aí o restante da terra vai ser expelido ali pelo
anos. Então, olhem aqui, ó, tão bonitinho. Aqui a boca com a faringe, certo? E aí depois vai vir o resto das estruturas, o esôfago, tá? Mais ou menos no sexto, sétimo segmento, não é? Aí vai vir o papo, aí depois vai vir o restante, não é? Dos segmentos, o estômago e tudo mais. Mais ou menos no 15º segmento começa então os intestinos, e os intestinos mais ou menos eles vão ter os secos, não é, que aí marca aí o início do que seria parecido com o nosso intestino grosso, e aí agora aqui, ó, eu vou ter a presença de uma dobra interna conhecida como tiflossole, que vai aumentar, digamos assim, a área de absorção dos nutrientes. Então, aí agora eu já estou bem mais próximo do final lá da minhoca, porque ele depois esse intestino vai desembocar no ânus. Lembra que eu falei para vocês lá do nosso celoma e tal, e dos corpos marrons, né? Muitas vezes, como a minhoca está muito em contato com várias substâncias que poderiam ser antigênicas e também com micro-organismos, toda hora ela está aí formando esses corpos marrons, não é? Que a gente está falando. Só que esses corpos são muito grandes, não é? Então eles acabam começando a se acumular na região anterior da minhoca, posterior, digamos, lá perto do ânus, mas ainda dentro do celoma, de tal monta que quando tem muito, não é? Isso seria tóxico para a minhoca, ela faz um processo de autotomia. O que é isto? Ela simplesmente, ela mesma corta a parte posterior do seu corpo, ela, né, ela se automutila, e aí essa grande quantidade de corpos marrons ela é eliminada e aí a minhoca rapidamente regenera essas partes. Aí, como a gente está mostrando aí nesse esquema. Então, às vezes, quando vocês forem pegar as minhocas, isso já me aconteceu, eu olhei, cara, que estranho. Será que tem algum bicho? No primeiro momento eu até fiquei preocupado. Oh, será que tem algum bicho está comendo o rabo das minhocas, porque estão com os rabinhos novos? Não, não, não. É porque ela está fazendo essa autotomia, e aí também isso pode ser utilizado como uma variável a ser considerada, principalmente quando a gente vai trabalhar com substâncias ecotóxicas, como o caso do mercúrio, ou mesmo com o caso de muitos fármacos. E por falar nisso aí, ó, eu saliento um trabalho aí sobre a toxicidade do cádmio, que fez esse tipo de análise e que também fez análise de comportamentos, não é? Numa técnica chamada de comportamento de evitação, que aliás o Moisés está trabalhando bastante com essa questão, e o Moisés falou: vamos fazer assim, vamos botar cada um em torno do circular. Pois não é que eu achei uma técnica bem parecida? Então, pessoal, essa técnica ainda não está 100% padronizada no nosso laboratório, quem está fazendo isso é o Moisés, mas já tem aí esse teste de evitação na ISO 1712-1, assim como tem, então, esse modelo quadrado, que eu não gosto muito, porque a minhoca pode ir para um lado, para o outro, para o outro, outro, tem aí o modelo aí que parece de uma forma de bolo, não é? E aí também eu vi nesse estudo que eles deixam 48 horas antes de ver onde é que as minhocas foram. Geralmente elas vão preferir ir para a terra controle. Então, nesse trabalho do cádmio, eles também observaram modificações morfológicas, justamente autotomia, e também modificações histológicas gastrointestinais associadas com a contaminação com esse elemento químico. Todas essas técnicas são baratas, estão padronizadas, então são fáceis da gente poder implementar aqui no nosso laboratório. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema excretor da minhoca. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema excretor da minhoca, que não é
simples assim. A gente chama o sistema, as estruturas do sistema excretor de nefrídeo e existem 3 grandes estruturas. O nefrídeo septal, né, que acontece mais ou menos lá do 15º segmento e que envolve aí, ó, o início dos intestinos, o nefrídeo intertegumentar, que está quase que grudado, não é? A partir do 3º segmento até o final da minhoca, na parede do celoma, e finalmente o nefrígio faríngeo. Esses nefrígios faríngeos aí, ó, são essas 3 grandes bolinhas, essas 3 grandes estruturas que estão lá entre o 4º e o 6º segmento, tá? Essas estruturas, especialmente, elas vão estar associadas justamente com a regulação do volume da água corporal, e é elas que têm alguns poros que botam para fora o excesso dessa água, que seria a urina da minhoca. Então, digamos assim, o ducto para liberar aí a urina da minhoca está localizado lá nos primeiros segmentos também. Eu acho que esse esquema aqui apresenta melhor, então a gente diz que elas apresentam um par de metanefrídeos em cada segmento, não é? Que está ligado a um nefridióporo, ou seja, a um poro, não é? Localizado na parede lateral, e eles, por sua vez, se abrem em bolsas celômicas lá dentro, né? E que estão ligados à superfície, e assim, então, a gente consegue, a minhoca, quer dizer, né? Não, expelir aí a sua urina. Agora vou falar um pouquinho sobre o sistema circulatório da minhoca, não é? Aqui vai ter um coração, um vaso dorsal, um vaso ventral, que vai se ligar numa rede, não é? De capilares arteriais que, por sua vez, se ligam com capilares venosos e aí fecha assim o circuito, ou seja, a minhoca tem, como eu falei antes, um sistema circulatório fechado. Então, de novo aqui, ó, lá nos primeiros segmentos da minhoca, ó, eu vou encontrar essas bolsinhas vermelhas que ligam, ó, o vaso dorsal com o vaso ventral, e a gente chama essas bolsinhas aí de corações, porque são 5 vasos contráteis, então eles se contraem e impulsionam assim o sangue. Agora aqui, ó, nesse esquema mais paradinho, então a gente consegue observar, ó, eu tenho aqui o meu vaso dorsal de sangue, eu tenho aqui o meu vaso ventral, eu tenho aqui, ó, as chamadas glândulas de sangue que ficam formando, então, as células sanguíneas da minhoca, e esses vasos pulsáteis, não é? Que vão ser os corações, certo? Que vão, então, impulsionar o sangue para o resto do organismo. Aqui também eu destaco aqui os vasozinhos sanguíneos, comissuras vasculares, vaso esofágico lateral, enfim, como vocês podem ver, o sistema circulatório da minhoca é bastante complexo. Não vai dar para eu, assim, ó, esgotar 100% o assunto, características biológicas da minhoca, mas aqui, ó, eu só mostro essa figura aqui para vocês verem como é complexo o sistema reprodutivo da minhoca, não é? Aí salientando que ela vai ter receptáculos seminais bem lá no início, ó, da parte anterior, testículos, saco testicular, funil espermático, ducto espermático, certo? Próstata, como estruturas do sistema masculino. Aí depois, sistema feminino, vem os ovários, o funil ovular, o oviduto, certo? E aí também aqui eu destaco o poro genital feminino, que vai receber o sêmen da outra minhoca, e o poro genital masculino, que vai expelir o sêmen. Aqui eu só quero dizer, então, que a minhoca tem absolutamente todas as estruturas muito similares ao que as pessoas têm, não é? Os seres humanos têm, só não tem pênis. Então, a gente conseguiu chegar ao último dos sistemas que eu quero comentar aqui a respeito da biologia da minhoca, que seria, então, o sistema
nervoso, tá? Nesse esquema, ainda que seja um esquema bem pequenininho, o que que a gente pode observar? Ele mostra um nível de organização corporal e também a relação desse nível de organização corporal entre os diversos tipos de animais com a questão do sistema nervoso central. Então, lá começa aqui com os poríferos, como a gente pode ver, claro, esponja não tem sistema nervoso, depois vem o sistema nervoso difuso, não é? E aqui, então, tá as nossas minhocas, ó. Ela vai ter já um sistema nervoso centralizado do tipo ganglionar. Parece meio estranho, porque a minhoca parece todo igual. Na real, o que acontece é que a minhoca não tem encéfalo. Isso não quer dizer que o sistema nervoso dentro dela não seja centralizado, ou seja, que ela não tenha uma unidade orgânica que comande, não é? Todas as funções nervosas dela. Então, vamos ver como é que se estrutura o sistema nervoso da minhoca, que eu falei que ele é ganglionar, não é? Então, olhem só, acompanhem aqui comigo. Ele vai ter o que nós chamamos de 2 gânglios circunfaríngeos, não é? Porque eles circundam a faringe, ó, tá vendo? Ó, aqui, por aqui. A nossa faringe, nesse nosso esquema, estaria aqui, ó, isso aqui seria a faringe, né? Certo? E, então, tá aqui a faringe. Bom, então, esse gânglio aí que seria o gânglio cerebral, certo? Mas ele já vai estar conectado, tá? Com o que a gente chama de gânglio subesofágico, que é esse aqui. Opa, ai, ficou feio aqui uma coisa, tá? E com outros gânglios, né? Que estão aqui menores, e que estarão agora, ó, conectados com um cordão nervoso. Esse cordão nervoso tá aqui, não é? Ele passa por aqui. E ele é um cordão nervoso ventral, certo? Então, essa estrutura aí é super importante para vocês entenderem como é que funciona o sistema nervoso da minhoca. O que acontece então? A minhoca tem grande capacidade regenerativa, certo? Então, por exemplo, se você fizer um corte aqui, ó, vamos botar que seja aqui mesmo, tá? Que é o corte que a gente vai fazer para a gente poder separar o gânglio cerebral para trabalhar, exatamente esse cordão nervoso que segue, ele vai ter a capacidade de regenerar o nosso cérebro da minhoca, entender? Aqui, ó, eu mostro de novo, é só uma outra visão, mostrando que o gânglio, então, faz essa volta aqui, ó, ao redor da faringe, tá? Certo? E ela vai ter essas conexões circunfaríngeas, né? E se a gente fizer agora, colocar a minhoca numa outra disposição, a gente vai enxergar esse nosso gânglio aqui, ó. Quer ver, ó? Bonitinho. Opa, deixa eu botar aqui. Tá aqui ele, tá? Ele faz uma volta e depois está aqui os outros gânglios e o cordão. Bom, quando a gente corta esse gânglio, não é, cerebral, o que que a gente enxerga? A gente vai enxergar essa estrutura que está representada nessa figura, certo? Então, o que que a gente observa? A gente vai ter células nervosas, como essas aqui, ó, dispostas aqui. Pera, deixa eu pegar uma corzinha um pouco mais forte no meu esquema, tá aqui, né? Bom, e aí, que tem outra, são células nervosas, tá? Aqui eu também vou ter isso aqui assim, são tudo fibras que partem, né? Axônios que partem de nervos também. E eu também tenho o que a gente chama de axônios gigantes, de fibras gigantes, que permitem que a minhoca seja altamente responsiva, principalmente quando ela, por exemplo, ela sofre qualquer tipo de potencial dano, tipo, se a gente pegar uma agulha e pinicar ela, tum,
ela vai ter um reflexo. Esse reflexo é óbvio que é um reflexo de defesa, e logo em seguida ela vai, ó, zarpar correndo para o outro lado, tá? Esse reflexo básico de fuga dos anelídeos foi descrito pela primeira vez em 1946 por um pesquisador chamado Houston, tá? E foi associado, então, a essas fibras nervosas gigantes que a minhoca tem, tá? Então, quando a minhoca é estimulada em uma extremidade, ela responde rapidamente encurtando o corpo, seguido por uma locomoção peristáltica para longe do estímulo, tá? E aqui, ó, nesse nosso esquema, então a gente vê aqui, ó, quer ver, ó? A gente vê aqui, ó, o axônio com as fibras gigantes que estão envoltos na bainha, com a bainha de Schwann, e aqui estão as células gigantes, não é? E aqui, ó, tem o neurônio e leva lá aquele músculo efetor. Como vocês estão vendo, aqui no músculo efetor tem tanto ramificação aqui, ó, na célula, nos músculos longitudinais, quanto aqui também nos músculos circulares. Além disso, eu também vou ter aqui uma coisa importante que são receptores sensoriais, tá? Por que que para nós na pesquisa isso tudo é importante? Porque teoricamente alguns produtos, como é o caso do brometetide que eu falei, ou da rotenona, que também vai causar problemas, não é, neuromusculares na minhoca similares ao Parkinson, ou mesmo a contaminação por agentes ambientais como o mercúrio, podem vir então a justamente alterar esse padrão neuromuscular da minhoca. Então, cada vez que vocês estiverem fazendo um estudo comportamental, não é só vocês quererem saber se a minhoca foi, se a minhoca vai, se ela demorou mais tempo, se ela demorou menos tempo. Essas informações, elas nos transmitem outras informações mais importantes ainda, que é aonde que potencialmente estão ocorrendo alterações associadas a esses tipos de variáveis químicas. Por exemplo, né, o estudo que a Tamara aí no laboratório vai fazer vai envolver pacientes com Parkinson, que é uma doença associada à degeneração de neurônios dopaminérgicos. Já há muito tempo se usa a rotenona como um produto que causa disfunção mitocondrial e também lisossômica, e que pode, então, degenerar as fibras neuromusculares das próprias minhocas, não só dos ratos e tudo, servindo então como um modelo para a doença de Parkinson. Tá? Então, aqui, inclusive, eu chamo atenção para esse artigo que fala, justamente faz comentários a respeito do uso da rotenona nos modelos experimentais de Parkinson. E o que a gente vai ver é se, quando a gente colocar as minhocas né, na frente à rotenona, o quanto é que acontecem essas alterações, que a gente vai analisar muito mais em termos comportamentais, em cima de tempo. O Moisés, a Bruna, o Ricardo, a Tamara mesmo estão aí empenhados em estabelecer esses testes, não é, experimentais, comportamentais, e a gente vai também daí poder ver, por exemplo, quanto que os nossos compostos, suplementos alimentares podem minimizar, atenuar esse problema. No caso específico da Tamara, a gente está pensando no desenvolvimento de uma pequena pastilha a ser colocada na boca do paciente alguns minutos antes de fazer qualquer tipo de fisioterapia, e que ela vai estar composta basicamente por guaraná, óleo, a princípio óleo de abacate ou óleo de maracujá, ainda a gente está vendo qual é o melhor óleo. A Verônica, inclusive, está empenhada em ver isso aí, e um pouquinho de mel, para dar um gosto. Então, olhem aqui que bonito esse vídeo, não é? Que fala sobre o sistema nervoso da minhoca, que vai coordenar as atividades dos diversos órgãos, não é? Ele é ganglionar, arranjado em segmentos. Dá uma olhada aqui, ó, são os gânglios, ó, vai tendo gangliozinhos ao longo do cordão nervoso, tá vendo? Que aí é que assim tem os nervos, certo? E é claro que mais ou menos entre o terceiro e o quarto segmento eu tenho
aqui o meu anel nervoso, que é o meu gânglio, cerebral, não é? Deixa eu pintar aqui, isso, pronto, tá? Que vai comandar e vai integrar, não é? Tanto as ações sensoriais quanto as motoras, como acontece com a gente, tá? Aqui também, nesse pequeno vídeo, o autor fala sobre o sistema sensorial da minhoca, tá? Que na realidade vão ter órgãos dos sentidos, mas esses órgãos eles vão estar localizados junto às células da epiderme, tá? Como as minhocas elas não vão ter olhos e então elas possuem órgãos que sentem o toque, certo? E que conseguem distinguir a intensidade da luz e sentir a vibração do solo. Então, as minhocas têm receptores especializados, que são quimiorreceptores, não é? Que reagem aos estímulos químicos. E esses receptores, esses órgãos, estão principalmente localizados na parte anterior da minhoca. Eu estou mais ou menos lendo aí o que está escrito nesse videozinho, mas eu achei super importante eu comentar com muita calma isso aí, porque são coisas que as pessoas perguntam para a gente toda hora. Ah, mas não tem ouvido, ah, mas não tem olho, como assim? Ah, mas ela está com muitos desses receptores que posteriormente se juntar para formar esses órgãos distribuídos aí no seu corpo. Então, pessoal, assim, ó, só queria dizer mais algumas coisas em relação ao sistema nervoso sensorial da minhoca. Nas últimas décadas, o sistema nervoso da minhoca tem sido super estudado porque ele revela principalmente aspectos associados à fisiologia sensorial e comportamental das espécies, porque muitas coisas que nós temos hoje de comportamento lá na minhoca já surgiram genes que se fixaram e que dão origem a essas características, tá? E elas já apresentam as minhocas, ao contrário, que se possa imaginar, uma complexidade de comportamentos. Exemplo, consegue distinguir luzes de diferentes tipos de comportamento e onda. Então, a ideia de que a minhoca não enxerga, então ela não vai ver luz, não vai aqui, tá? Tem resposta a estímulos táteis e a vibrações, como eu falei, tá? Também ela responde à qualidade química do solo, ao pH, à temperatura e à umidade. Por isso que quando tu coloca a minhoca num determinado tipo de tratamento e a gente tem que tampar bem e segurar, porque senão ela foge. Ela foge mesmo, ela não gostou, ela vai embora, tá? E ela também apresenta comportamentos de alternância ou de turnos, ou seja, ela não vai funcionar, ela já apresenta algum nível de ritmo circadiano. E já tem alguns estudos, inclusive, que os japoneses fazem, mostrando que alguns primórdios da evolução da personalidade poderia estar surgindo aí com as minhocas. Quem já manipulou a minhoca lá no nosso laboratório sabe disso, porque elas não vão para o lugar que a gente acha que todo mundo vai, padronizadinho. Não, esqueça. Cada minhoca é uma minhoca com as suas necessidades e as suas vontades e os seus estímulos próprios, tá, pessoal? Eu queria também praticamente finalizar esse vídeo dizendo assim, ó, que as minhocas, lembrando, né, que tem a grande capacidade então de regeneração, nós também estaremos fazendo pesquisas a esse respeito. Quem está comandando essa parte aí das pesquisas vai ser o Moisés, principalmente em relação à regeneração do tecido nervoso, do sistema nervoso, não é? Por quê? Porque ela é realmente um excelente modelo aí para a gente poder investigar questões relacionadas com a neurogênese e a fisiologia do sistema nervoso, que é de interesse até mesmo para a saúde humana. Bom, finalmente eu vou finalizar essa nosso primeiro seminário mostrando esse glorioso esquema geral da minhoca que eu fiz para a gente poder se entender o que tem dentro da minhoca. Então, acompanhe comigo, ó. Aqui, ó, pessoal, começa então os segmentos, não é? Os segmentos. Então, segmento 1, 2 e 3. Então, vamos ver, ó. Até o terceiro segmento eu vou ter a faringe, certo?
e aqui eu vou ter o nosso gânglio nervoso. Então, quando a gente for cortar a minhoca para poder ver o que está acontecendo dentro do gânglio nervoso, que eu acho que é o melhor gânglio para a gente ver, tipo, fazer enzimas, não é que tem várias enzimas que mostram problemas de função associados com brometetídeo, rotenona e outros, e a gente quer ver reavaliação, a gente vai cortar a minhoca até no quarto segmento, do quarto para o quinto segmento a gente já corta, tá? E aí aqui dentro só vai ter a faringe e o nosso gânglio que a gente quer, certo? Bom, aí ó, seguindo aqui, ó, pode ver, já tem aqui os nefrídeos, né, que é a parte renal, e depois aqui segue os pares de nefrídeo. Aí, entre o quarto segmento e o 14º segmento, se concentra a grande maior parte das estruturas internas. Então, se a gente for trabalhar com alguma coisa envolvendo o sistema gastrointestinal, aqui ó, é o melhor momento, não é? Para a gente tirar esôfago, papo, moela, estômago, ok? Agora, aí a gente tem que abrir a minhoca para retirar isso aí, porque junto eu vou ter o quê? Glândulas de sangue, eu vou ter os corações, eu vou ter as vesículas seminais, os testículos, o ovário, próstata, certo? E o clitério, ok? Depois vai vir os intestinos e depois o intestino grosso com o tiflossole, que é aquela dobra, não é? E que aumenta a absorção dos nutrientes. Aqui ainda eu quero dizer que geralmente, não é? Quando a minhoca ela perde alguma parte, regenera, ela perde essa última parte aqui, que é facilzinha de ser regenerada. Então tá, pessoal, essa foi a nossa primeira grande aula sobre as características biológicas da minhoca. É o meu primeiro vídeo seminário. Eu vou deixar esse vídeo seminário disponível no YouTube, mais especificamente lá no Bioma Online, que eu vou criar um endereço particular e aí especial, e do qual eu já vou colocar a nossa biblioteca de artigos que são importantes e relevantes para a gente poder estudar melhor esse animal. Na próxima videoaula, eu estarei falando com vocês sobre minhoca e o sistema imune. Beijo!